Fala galera, beleza? Eu sou o professor Gustavo, você está no canal Questões de Matemática. Neste vídeo resolveremos a questão número 13 do Colégio Naval de 1980, que nos diz o seguinte: X é o conjunto dos números ímpares positivos que tem um algarismo. Então já vamos colocar esses conjuntos aqui embaixo. Ó. Quem que é o X? O X é um conjunto que ele é formado pelos números ímpares positivos que tem um algarismo. Então, olha só, quais são os números ímpares com algarismo e positivos, né? É o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, né? São todos os números ímpares com algarismos e positivos. O Y é quem? O Y é o conjunto dos divisores ímpares e positivos de 10. Quais são os divisores de 10? Os divisores de 10 são 1, 2, 5 e o próprio 10. Logo, os divisores ímpares são apenas o 1 e o 5, né? Ímpares e positivos. E o Z? O Z, ele é formado pelo conjunto dos múltiplos não negativos de 3, que tem um algarismo. Então, olha só, o 0, ele é o múltiplo de 3. O 0 é um múltiplo de qualquer número. E ele é não negativo também, né? Se a pergunta for, se o conjunto aqui tivesse escrito como o conjunto dos múltiplos positivos, daí o 0 ele não estaria incluído, mas como é não negativo, o 0 ele é um número não negativo. Então, nós incluímos o 0. Quem mais? Múltiplos de 3 não negativos. O 3, o 6 e o 9 são números que são múltiplos não negativos de 13, que tem apenas um algarismo. E, por último, ali ele está ainda mencionando o conjunto vazio. Então, olha só, vamos analisar a letra A, né? Analisando a letra A, quem que é x menos y? A definição do conjunto x menos y é o conjunto formado por todos os elementos que estão em x, mas não estão em y. Então a gente tem que perguntar para cada elemento de x se ele está em y. Se ele não estiver, então a gente coloca nesse conjunto aqui. Ó, o 3 ele está em x, né? O 3 está aqui, ó. Ou melhor, vamos começar com o número 1. O número 1 está em x, mas ele está em y também, então a gente não coloca lá. O 3 ele está em x, mas ele não está em y, então a gente já coloca o número 3 aqui no conjunto diferença. O 5, ele está em x, mas não está em y. Ou melhor, está em y, então a gente não coloca. O 7 está em x, mas não está em y, a gente coloca. O 9 está em x, mas não está em y, a gente coloca também. Então, o conjunto, melhor dizendo, x menos y, é formado pelos elementos 3, 7 e 9. Então, essa primeira alternativa ela é falsa, né? Porque está incluindo o número 6. O número 6 ele não está nem em x e nem em y, né? Ó, vamos para a letra B. Queremos calcular y menos x. Então a gente tem que perguntar para cada elemento de y, quais deles não estão em x. E daí esses elementos que a gente perguntar para eles, né? Quais, se ele está ou não em x, se ele não estiver em x, a gente coloca aqui. Então, o número 1, ele está em y, mas está em x. O número 5 está em y, mas está em x. Ou seja, não tem ninguém nesse conjunto, né? Porque para cada um deles a gente perguntou se ele estava em x e todos eles estavam. Então, esse conjunto aqui é o conjunto vazio, né? Ou a gente pode escrever ele assim, com as chaves sem nada dentro, ou simplesmente pelo símbolo do conjunto vazio. Na letra C, a gente quer saber quem que é a interseção primeiro de x com y. Ó, a interseção de x com y são os elementos 1 e 5, né? São os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E qual que é a união de x com z? Ó, a união de x com z, a gente tem que colocar todos os elementos que estão em x e em z aqui dentro desse conjunto. É o 0, o 1, o 3, o 5, o 6, o 7 e o 9. A gente fez a união de tudo.
Agora, quanto que é x interseção y menos x união z? De novo, a gente tem que perguntar para cada elemento que está aqui, quais não estão aqui. Então, um está em x interseção y, mas está na união de x com z. O 5 está em x interseção y, mas está na união de x com z. Logo, esse conjunto aqui é o vazio, não existe ninguém lá dentro. Escrevemos assim ou assim. E, portanto, a letra A está errada até agora, a letra B está errada, a letra C também está errada. Vamos para a letra D. Na letra D, quem que é primeiro, né? Vamos calcular y interseção z. Quais são os elementos que estão em y e em z ao mesmo tempo? Então a gente olha para cá, os elementos que estão em y e em z ao mesmo tempo é o vazio, não existe ninguém, né? E a gente vai fazer a união com x. A união com x, então, y interseção z, união com x é o próprio x, né? Porque a interseção de y com z é vazia. Então, e o x é esse conjunto de fato aqui, ó. É o conjunto formado pelo 1, 3, o 5, o 7 e o 9. Então, a nossa resposta é a letra D. Mas vamos analisar ali a última, né? Aí, z, quem que é z menos y? Então, de novo, a gente tem que perguntar para quais elementos de z que não estão em y. Ó, o 0, ele está em z, mas não está em y. Então, vamos fazer assim, ó, z menos y é igual ao 0 está em z, mas não está em y. O 3 está em z, mas não está em y. O 6 está em z, mas não está em y. E o 9 está em z, mas não está em y. Esse conjunto z menos y é o próprio z. Então, este item aqui ele é falso, né? Porque está dizendo que é o conjunto vazio. Então, é isso, galera. Um grande abraço a todos. Nossa resposta é a letra D. Link e e-mail na descrição. Até mais!